Atos 19, 8 diz assim: assim Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler até o versículo 16, na verdade até o versículo 20, mas para retornar aqui ao sermão de semana passada, nós nos lembramos que Paulo chega em Éfeso e vai continuar o trabalho iniciado por Áquila e Priscila, não é isso? Nós vimos que Áquila e Priscila estavam em Éfeso, eles discipularam Apolo, não é? Apolo ficou em Éfeso durante um tempo, inclusive discutindo com os judeus da sinagoga e poderosamente os convencendo através das escrituras de que Jesus era o Messias. Apolo então vai sair de Éfeso para Corinto e Paulo vai retornar a Éfeso. Nós vimos semana passada quando Paulo se encontra com os 12 discípulos de João, não é isso? Os discípulos de João Batista que se reuniam ali, mas que não tinham a informação de que o Espírito Santo havia sido derramado sobre toda a criatura, inclusive os gentios. Então vai haver ali o batismo daqueles homens e o ministério de Paulo em Éfeso tem-se início. Há uma discussão sobre se durou 2 ou 3 anos, mas o fato é que Éfeso é a cidade em que Paulo mais gastou tempo no seu ministério, pregando o Evangelho e iniciando e plantando aquela igreja. Nós vimos aqui no versículo 8 que, como era a estratégia de Paulo chegar na sinagoga, não é? Como rabi que era, mestre que era, e ali através das escrituras, todos os sábados, convencer, argumentar, mostrar através dos profetas, através do Pentateuco, através do Antigo Testamento que Jesus era o Messias. Ele é bem sucedido durante um tempo. Alguns judeus vão se converter, outros vão realmente abraçar a fé, mas o texto vai dizer no versículo 9 que alguns deles, você vai perceber que não são todos, são alguns. E esses alguns, eles não só se endurecem, né? O texto vai ser bem interessante, que ele diz que eles se mostraram descrentes, não é? Céticos. Então o problema deles não era com argumentação bíblica, porque Paulo era realmente alguém instruído. O problema deles era um coração endurecido, determinado a ser resistente ao conteúdo da mensagem de Paulo. E o que eles vão fazer? Começar, no versículo 9 vai dizer, a falar mal do caminho diante da comunidade. O caminho nós já vimos que era como os cristãos eram chamados naquele período, não é? Eles eram tratados como os do caminho, porque eles diziam que Jesus era o caminho. Jesus, na verdade, bem o disse, que era o caminho, a verdade e a vida. E no final foram apelidados pela seita dos do caminho. O que esses judeus resistentes, céticos começam a fazer? Eles começam a falar mal, começam realmente a espalhar, né, falsas notícias, espalhar falsas informações, tentar macular o ministério do apóstolo e aqueles que haviam se juntado a eles. Como é de praxe, e nós já vimos anteriormente, Paulo vai então decidir se afastar da sinagoga. A mensagem aos judeus já havia sido pregada. Os judeus, alguns se converteram, outros estavam irredutíveis. Então a conclusão que Paulo tem, depois de 3 meses na sinagoga, era que não iria gastar mais tempo com aqueles judeus. E aí o texto vai dizer para a gente no meio do versículo 9,
que ele se afasta deles e vai passar a ensinar os discípulos no que é chamado aqui escola de Tirano. Ninguém sabe quem foi Tirano, não é? Não foi tirano no sentido de ser alguém mau, não é? Era um nome próprio. Alguns especulam que Tirano fosse o dono dessa escola, outros vão dizer da possibilidade de Tirano ser alguém reconhecido na comunidade como filósofo ou mestre de alguma matéria que realmente era relevante naquele período. Outros vão postular que Tirano poderia ser realmente alguém de destaque que havia se convertido na pregação de Paulo e disponibilizou essa escola, né, esse ginásio, esse local de estudo para que Paulo continuasse ensinando e pregando o seu evangelho. Algumas coisas mudam, né? Por exemplo, na sinagoga era só os sábados, porque a sinagoga funcionava somente durante os sábados. Agora, na escola de Tirano, o texto vai dizer para a gente que Paulo ensinava todos os dias, não é isso? A sinagoga funcionava normalmente no sábado pela manhã. E, se você for olhar os textos em grego, né, principalmente os textos ocidentais, eles trazem uma informação bem interessante, que é o horário que Paulo ensinava era das 11 da manhã até as 16 horas da tarde, porque esse era um horário de descanso no mundo antigo. Aí você vai pensar, caramba, descansavam pra caramba, né? De 11 às 4, é porque eles saíam para trabalhar antes do sol nascer. E como era ainda, né, uma região de sol muito quente, de clima realmente muito desértico, esse período da tarde era um período que as pessoas descansavam para retomar o seu trabalho quando o sol estivesse mais brando. Então Paulo agora tem mais dias na semana, um espaço maior, um espaço que não estava limitado somente a judeus e prosélitos, estava realmente aberto para o mundo grego, não é? E não era qualquer um que ia numa sinagoga, mas numa escola, os curiosos realmente entravam, e com mais horas aula durante a semana. E a gente percebe que, versículo 10 vai dizer que isso aconteceu durante 2 anos, né? Então, por que Paulo fica durante 2 anos? Porque tem fluxo, tem gente realmente chegando, tem gente indo nas reuniões, tem gente comparecendo nos estudos, e esse ministério de Paulo vai realmente tomando uma proporção cada vez maior. Diz então no 10 que isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, é óbvio que não são todas as pessoas, né? Porque Efésios era uma cidade com mais de 200 mil pessoas, e não foram as 200 mil pessoas que ouviram Paulo falar, mas o todos aqui tem realmente o significado de muitos, né? Muitos ouviram falar da pregação do Evangelho, tanto judeus quanto gregos ouviram a palavra do Senhor. Então você vai perceber, nessa breve leitura desses versículos, que a saída da sinagoga foi estratégica. A saída da sinagoga potencializou a mensagem. Se Paulo continuasse insistindo na sinagoga, o que aconteceria? Eles cada vez mais se tornariam mais resistentes, e à luz do que nós já vimos nos versículos anteriores, nas passagens anteriores, no livro de Atos, a tendência de Paulo ser expulso da cidade é muito grande, quando o problema é com os judeus. Então, Paulo vai decidir sair da sinagoga num momento crucial para o crescimento do seu ministério em Éfeso. Mas o que é importante no texto é que, embora Lucas vá dizer para a gente que ele saiu da sinagoga para a escola de Tirano, provavelmente as coisas não foram assim tão fáceis, né? Ele já não saiu com o lugar certo, com um aluguel já tratado, né? Com um ginásio lindo e maravilhoso à espera. Provavelmente ele saiu por causa da resistência, e Deus abriu a porta na escola de Tirano. Na verdade, na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer: se abriu para mim grande porta em Éfeso. E provavelmente ele estava falando dessa oportunidade de ter um lugar a semana inteira em que as pessoas vinham ouvir a pregação do Evangelho. E o que isso significa? Isso significa que nem sempre, quando as coisas funcionam de uma maneira que a gente não espera,
nem sempre o endurecimento dos outros, nem sempre quando a situação parece não ter resposta, estar crítica é o fim da linha. Na maioria das vezes, Deus é muito bom nesse tipo de coisa, em transformar situações adversas em algo extremamente potencial, em algo extremamente grandioso. Na maioria das vezes, quando se trata de reino de Deus, o endurecimento dos outros, quando os outros perseguem a igreja, quando os outros se tornam céticos quanto à igreja, quando as pessoas realmente se endurecem a ponto de nos perseguir, é quando o evangelho mais cresce, é quando o evangelho mais se torna prolífero, é quando o evangelho mais alcança as pessoas. Eu me lembro, quando cheguei em Santa Catarina, há 10 anos atrás, meu filho ia completar 1 ano ainda, hoje ele tem 11 já, e nós fomos para Blumenau, né? Fomos porque era o que tinha, né? Era o que tinha. Os mais antigos, André e Patrícia aqui, vai se lembrar disso. E o primeiro culto em Blumenau não tinha ninguém. Eu preguei, lembro disso? Preguei para ninguém. Só quem estava era o pessoal, as famílias que vieram juntas, né? E a gente começou um culto no CTG, lá bem do lado do parque, né? Pela manhã, que não era nem com membros da nossa igreja, que a gente não tinha, era com outros membros de outras congregações batistas que iam lá no domingo de manhã e a gente ia na igreja ajudar no domingo à noite. Era um toma lá da cá, né? A gente ajuda vocês e vocês nos ajudam. Houveram vezes, e já falei isso algumas vezes, no primeiro culto eu preguei para ninguém, né? Houveram vezes que eu preguei para 2 pessoas. Um era um pastor que estava visitando, pastor Hélio. E houveram outras vezes que eu questionei seriamente se Deus tinha me chamado para plantar uma igreja aqui, porque não estava acontecendo nada. Não acontecia nada. Nós fizemos em Blumenau 3 projetos. Trouxemos americanos dos Estados Unidos, gente pra caramba, evangelismo, fichas, de conversões, né? Aqui, visitei um por um, ninguém foi ao culto. Foi, na verdade, o que não se fazer para plantar uma igreja seria o livro que eu escreveria naquele período. Mas as coisas nem sempre são da maneira como a gente imagina. Piorou. O dono do CTG, ou o gerente, pediu o CTG. E aí não tinha mais onde se reunir. Já não tinha membro, agora não tinha onde se reunir direito. A gente saiu de lá, foi para um clube, e aí fizemos uma reunião. Na reunião seguinte, o dono do clube lá, o gerente, sei lá, o presidente do clube, disse que não queria mais, não podia, porque era religioso. Aí a gente foi, o pessoal das antigas vai lembrar, o Sorrimix, lembra disso? Em frente à pizzaria. Como é que é o nome dessa pizzaria aqui? Dom Corleone, né? De Blumenau. Pô, espaço maneiro pra caramba. Legal, muita gente passando ali, a gente botou uma placa do lado de fora, aí fizemos noite da pizza. Vocês lembram disso? Enchia de gente para comer pizza, cara. Noite do cupcake. E a gente lá, aí pediram, não tinha onde se reunir mais. O pouquinho de gente que a gente tinha, que era membro da igreja, não tinha mais onde se reunir. Aí o que a gente fez? Teve que vir para Indaial, porque Indaial tinha um espaço ali de uma congregação antiga, né? Que a gente, quando chegou, o pastor estava indo embora e deixou à nossa disposição, e eu fiquei pensando, vai dar errado, como é que o pessoal de Blumenau vai vir para Indaial? Né? O pessoal de Indaial que estava indo para Blumenau ficou feliz, né? E a gente começou a se reunir lá, até que um dia, eu, como missionário no Projeto 70 na época, houve uma reunião comigo e disse que eu tinha 1 ano para fazer aquela igreja funcionar, que eu já estava ali há alguns anos na época, eu acho que 3 anos, e a igreja não crescia, e não acontecia muita coisa, e que provavelmente eles iriam me tirar daqui para outra cidade e botar um seminarista aqui. O seu trabalho é lento, deixa um seminarista e a gente desloca a família do pastor José para outra cidade. Aí um dia eu falei, eu vou puxar a igreja para Timbó, de Blumenau, Indaial, Timbó. E eu me lembro que o Jair na época falou, bom, o pouco que você conseguiu até agora, você pode acabar com tudo, você sabe disso, né? Porque existe um problema, quem é de Indaial não gosta de vir para Timbó, quem é de Timbó não gosta de ir para Indaial, vocês sabem como funciona. E aí eu fiz, nos reunimos aqui, primeiro projeto, eis aí a igreja. Agora a pergunta que eu faço é, foi fácil? Eu tive crises?
inúmeras. Deus, para que tu me chamou aqui? Eu me lembro de uma vez que eu saí andando da minha casa, morava em Blumenau, fui até o Sesc e voltei, estava mais de 1 hora de caminhada, em crise, sem saber o que fazer. Eu não sei o que fazer mais. Não vem gente nesse negócio, tanto que eu falo, que eu prego, que isso não adianta nada. Mas é justamente quando as coisas parecem caminhar para um lugar de não conforto, é que Deus age. É justamente quando as coisas parecem realmente estarem fadadas a um término, quando se trata do reino de Deus, é onde as coisas começam a se realocar, a tomar novas formas, a ser realmente mostrado, revelado para nós novos caminhos, novas possibilidades. Às vezes a gente está muito fechado, a visão muito limitada da sinagoga, sabe? A gente só vê sinagoga, só vê judeu, e não está prestando atenção no que está acontecendo ao redor. E na maioria das vezes existem escolas e escolas de tirano, com portas abertas, esperando a gente, quem sabe, em um determinado momento, deixar a nossa limitação espiritual, a nossa visão limitada e perceber o que Deus quer fazer, para que as coisas realmente tomem uma dimensão que é o que está no coração de Deus. Amém? Eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, depois de 10 anos, aqui é a escola de tirano. Esse hotel aqui é uma escola de tirano. Depois de tantas idas e vindas, estamos nós aqui, num lugar público, pessoas congregando, pessoas chegando, mas é o fim? Não é o fim. O fim é a vinda de Cristo, óbvio. Mas eu creio plenamente que daqui nós iremos para o nosso lugar, para o nosso espaço, para a casa de Deus, construída com calos das nossas mãos, fruto das nossas orações, na cidade de Timbó. Eu acredito piamente nisso, que terá uma bandeira estacada em Timbó, de uma igreja bíblica, de pessoas que estão buscando servir a Deus, estão buscando conhecer a Deus. Isso não termina aqui, isso não termina na sinagoga, não termina na escola de tirano, mas termina com a vinda de Jesus, encontrando uma igreja santa, digna, realmente digna do nome de Cristo, de crentes sérios. Amém? Amém. Então, eu não sei que tipo de coisa você está pensando aí, porque a gente passa tantas coisas, né? Eu estou falando do meu ministério, de como essa igreja foi plantada, mas na sua vida é a mesma coisa, mano. Se é sobre Deus, se é sobre a vontade de Deus, a história, é quando o caldo engrossa, quando as coisas começam a ficar estranhas, e parece que as portas começam a se fechar, que outras começam a se abrir, e a gente precisa, assim como Paulo, saber dizer não na hora certa. Chega de sinagoga, isso aqui já não vai para lugar nenhum. E aí é quando a gente realmente diz o não, que as portas se abrem e Deus redireciona os nossos olhos para algo muito maior. Amém? Amém. Mas não acaba por aqui, né? Agora vem a parte crítica aqui, vamos lá. Versículo 11. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços, panos que haviam tocado nele, eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que, nus, feridos, fugiram daquela casa. Até aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Pois então, é um texto, no mínimo, difícil, né? Porque Lucas vai dizer para a gente que alguma coisa aconteceu no ministério de Paulo, que começa realmente um espetáculo de demonstração do poder de Deus. E a coisa fica tão densa, não é? Tão intensa, diz Lucas, que até os panos, os lenços que Paulo usava, provavelmente na sua oficina, porque ele fazia tendas,
as pessoas pegavam e através desses objetos, as doenças deixavam os doentes e os espíritos malignos saíam deles. É bem semelhante como no início de Atos, no ministério de Pedro, as pessoas traziam os doentes para que só a sombra de Pedro passasse nesses doentes e eles eram curados, não é? Semelhante também com o episódio em que a mulher com fluxo de sangue toca somente nas orlas de Jesus e é curada. Mas Lucas diz para a gente que esses milagres são extraordinários. Por que extraordinários? Porque não era comum, havia milagres. Paulo já fez milagre. Paulo já, por exemplo, deixou o falso profeta cego, não é? Expulsou o demônio lá da vidente. Mas o que está acontecendo aqui é de uma proporção jamais vista no ministério do apóstolo Paulo. O texto não diz que era Paulo quem entregava esses objetos para as pessoas. Toma aqui, ó, o lencinho com o meu suor, né? Paga 100 e que ele vai tirar todas as doenças. Não era isso. As pessoas que pegavam, provavelmente Paulo nem sabia, e dava falta de alguma coisa, de algum lenço, de alguma manta, as pessoas que levavam, e mesmo assim, diz Lucas que o milagre acontecia. Mas o que era a cidade de Éfeso? A cidade de Éfeso era uma cidade conhecida por ser uma cidade extremamente mística. Haviam escolas de ocultismo, né? A gente poderia chamar até de feitiçaria, mas não era esse nome que tinha. Se chamavam artes mágicas. Existem achados arqueológicos de grupos gnósticos do primeiro e segundo século que eles foi preservado papiros pequenos com encantamentos que eles carregavam nas roupas, porque achavam que aquilo protegia. E o nome desses documentos são chamados Cartas de Éfeso, porque era em Éfeso que realmente se praticava a magia, as artes mágicas, o ocultismo de uma maneira avassaladora. Você pode encontrar informação, inclusive, que o próprio Nero, ele patrocinou uma escola de magia em Éfeso. Havia lá realmente toda uma busca, toda uma cultura voltada para esse tipo de ocultismo, esse tipo de crença. E aí você vai perceber que quando o objeto que Paulo usava, que era pego pelos doentes, causava um efeito, gerava cura, o que fazia com que essas pessoas? O que fazia com essas pessoas? Fazia com que elas olhassem para Paulo, achando que ele era quem estava realmente exalando esse poder, porque essa era a cultura. E quando eles se achegavam a Paulo, o que eles ouviam? Que era Jesus quem realmente estava fazendo com que as pessoas fossem curadas. Não é à toa que Lucas vai dizer que era por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres. Então você percebe, se há alguma diferença entre o que acontece hoje e o que está acontecendo com Paulo, primeiro, não é Paulo que está dando lencinho para os outros. Segundo, o nome que está sendo glorificado é o nome de Deus, o nome de Cristo, não é o nome da pessoa, não é? O fulano, o ciclano. Então, existem elementos realmente que são diferentes, mas há uma extrapolação aqui dos milagres, por isso Lucas vai chamar de extraordinário. Mas tem algo mais aqui. Eu falei que algo aconteceu, não é? Você não vê no ministério de Paulo um boom de milagres como está acontecendo aqui. E muitos eruditos vão dizer que pode ter sido uma perseguição sofrida por Paulo, que ele relata em 2 Coríntios, quando esteve na Acaia, que é Éfeso, que ele temeu pela própria vida. Vamos ler. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Abra rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pelo qual passamos na Ásia, porque foi muito acima de nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida.
Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. E aí depois ele vai dizer que Deus nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É Ele que esperamos e Ele ainda nos livrará. A pergunta é, do que Paulo está falando? Porque não tem essa narrativa em Atos. E alguns vão dizer que é provável que Lucas não narre essa perseguição, esse medo de morrer que Paulo tem, por causa de pessoas que estavam envolvidas nesse acontecimento, nesse período, e que era realmente importante não narrar isso, para não expor ninguém. O fato é que, o que eu estou querendo dizer para você é que, o que é que Paulo aprendeu com essa perseguição, que ele narra em 2 Coríntios? A não confiar em si mesmo, mas confiar em quem? No Deus que ressuscita mortos. Então, se a gente pensar e juntar o que é que aconteceu na vida de Paulo, que fez com que esses milagres começassem a acontecer de maneira poderosa, e você vai inclusive perceber que Colossenses, carta escrita de Éfeso, né? A própria Coríntios, carta escrita de Éfeso, a própria carta aos Efésios, começa a falar do poder de Deus, do poder de Deus, do poder de Deus, de uma maneira não vista antes nos escritos paulinos. Eu vou te dizer o que aconteceu. É provável que Paulo tenha sido preso e tenha sido condenado à morte. E ali no momento de desespero, no momento realmente de falta de alternativa, Paulo vai confiar plenamente, completamente em Deus. E aí é quando Deus começa a usar Paulo para fazer milagres desse tamanho, dessa proporção, porque o milagre de Deus realmente acontece quando nós dependemos muito, plenamente, integralmente dele. Não é sobre homens, não é sobre capacidade, não é sobre poder que eu trago em mim, é sobre dependência de Deus. E a gente vê tanta gente querendo fazer milagre, produzir milagre, reproduzir o espiritual, mas não tem dependência nenhuma de Deus. Não tem independência nenhuma de Deus. Aí começa a fabricação. E é óbvio que, como eu já falei tantas e tantas vezes, isso acontece quando existem pessoas atrás desse tipo de coisa. E aí é uma enganação total. Como é que nós vamos ver aqui? Porque você tem um contraponto aqui. Se por um lado os milagres estão acontecendo na vida de Paulo a ponto do pano, que ele secou o suor, expulsar demônios, por outro lado existem outros tentando reproduzir os milagres de Paulo e não conseguem. O que o texto diz? Versículo 13. Aconteceu que também alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Olha só, a vida de Paulo está transbordando de sinais e prodígios. Pessoas estão sendo curadas, espíritos malignos estão sendo expulsos, pessoas estão se convertendo. E aí o que os 7 filhos de Seva vão fazer? Vão tentar reproduzir aquilo. Quem são esses homens? Diz o texto que eles são filhos de um sumo sacerdote chamado Seva. Mas a gente nunca ouviu falar de sumo sacerdote com o nome de Seva. O sumo sacerdote deveria estar em Jerusalém. Não tinha sumo sacerdote fora de Jerusalém. Então, alguns especulam, né? E a conclusão é de que ele não era sacerdote nada, nem sumo sacerdote. E era a maneira como eles se auto-intitulavam, porque dava algum crédito, né? E havia realmente esse nicho que eram os judeus exorcistas, né? Judeus místicos que viviam fora de Jerusalém, no mundo grego, e que vão ser reprovados pelo judaísmo do século II. A prática vai ser reprovada. Mas esse grupo de exorcistas que é narrado aqui em Atos, é bem comum você encontrar as mesmas coisas, né? Relatos, textos tratando desses tipos de judeus. Inclusive tem até um achado que é desse período, que tem a ver com o exorcismo, né? Século I, que está escrito assim: eu te exorcizo em nome de Jesus, o Deus dos hebreus. Era um encantamento. Você vê como bate, né, as informações com o relato bíblico. O que eles vão fazer? Eles são exorcistas, né? E como é que eles funcionavam? Normalmente se expulsava o demônio em nome de Salomão. Olha que loucura. Assim que os judeus exorcistas faziam.
Porque eles achavam, né, na teologia deles lá, mística, que o nome de Salomão tinha poder sobre os demônios. Porque eles achavam que o nome em si trazia poder. Ainda mais judeus, aqui que se diziam filhos de um sumo sacerdote que conhece sobre o Deus Altíssimo, né? Tem um certo status aqui na tentativa de expulsar demônios. O que eles percebem? Que Paulo, em nome de Jesus, tem poder sobre os espíritos, né? Que Paulo, em nome de Jesus, tem poder sobre as doenças. Que Paulo, em nome de Jesus, tem feito sinais sobrenaturais. E qual é a conclusão que eles chegam? Pô, então o segredo é no nome desse Jesus. Então vamos lá. Provavelmente entraram na casa de alguém endemoniado, que diz que eles fugiram da casa, né? E qual é a fórmula mágica? Eu te expulso, né? Eu te exorcizo em nome do Jesus que o Paulo ensina. Precisa falar que é o Paulo, porque devia ter um monte de gente com o nome de Jesus, né? E Yehoshua era um nome bem comum, como José. Então, dizer em nome de José que José, né? Então é bom dar um direcionamento certinho. É em nome do Jesus, mas é o Jesus que Paulo ensina e faz os milagres. E qual é a resposta do capiroto aqui? Jesus, o texto é irônico mesmo, né? Eu sei quem é, eu sei quem é Jesus. Paulo, eu sei, mas vocês, quem são vocês? E aí o texto vai dizer que o endemoniado vai dar uma surra nos sete, né? E que eles vão sair desnudos e machucados, né? Por que Lucas vai narrar essa história? Porque a cura, o milagre estava envolvido, não é? Na fé na pessoa de Cristo. Não era um nome vazio, não era um nome que por trás dele não tem alguém realmente que crê, que confia. Não era simplesmente dizer Jesus e todas as coisas estão resolvidas, se não houver por trás alguém fiel ao que ele fez na cruz, alguém realmente que recebeu ele como Senhor e Salvador. Não adianta nada você abrir a Bíblia no Salmo 99, 100, 150, 91 e achar que aquilo vai proteger a tua casa, se não há fé, se não há confiança, se não há dependência, se não há entrega à pessoa de Cristo. O cristianismo não é nominal, não é só porque você, na certidão de nascimento, tem lá escrito cristão, católico, evangélico, sei lá o que vem na tua certidão de nascimento hoje em dia, que isso vai fazer diferença, porque a crença realmente está sobre a confiança e dependência que temos na pessoa de Cristo. Aí vai com Deus, né? Como se fosse uma fórmula mágica, um encantamento. Quando a gente diz vai com Deus, todas as coisas estão resolvidas, vai ser protegido de tudo quanto é tipo de acidente, de bandido, né? Mas a pessoa que diz não tem nada com Deus, mas diz porque acha que esse tipo de coisa funciona. Não funciona. O que funciona é a vida de Paulo, alguém que dependia do Senhor. O que funciona é alguém que realmente viu a sua vida indo embora e decidiu confiar plenamente em Deus. Aí as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Não se trata realmente de tentar reproduzir o que aconteceu com a igreja no primeiro século. Esse é outro problema. A partir de semana que vem, essa igreja aqui tem que ter milagre, tá? Tem que começar a acontecer prodígios aqui, vocês vão falar em língua, tá bom? Todo mundo profetizando, vai dar certo? Vai, a gente combina, eu ensino como é que faz. Mas é verdade? Não é verdade. Porque os sinais e prodígios da parte de Deus acontecem na vida daqueles que dependem dele. Quer fazer milagre? Quer? Deve ser legal, eu nunca fiz. Desista da sua própria vida, desista dela e se agarre em Deus. Quer fazer milagre, mas nunca carregou uma cruz, mas nunca padeceu pelo nome de Deus, pelo nome de Cristo, mas nunca sofreu pelo Evangelho, mas nunca passou perseguição, mas nunca abandonou a própria vida, mas quer fazer milagre. Aí eu vou dizer para vocês aqui, ó, está cheio de filhos de Seva ao nosso redor, pessoas que se gabam de serem homens de poder
líderes de poder, mas são vazios, ocos, sem um pingo do Espírito Santo. E as pessoas que estão seguindo são iguais, não dependem de Deus, dependem de homens, não tem relacionamento com Deus, tem relacionamento com homens, não tem conhecimento da pessoa de Deus, tem conhecimento de homens. Isso conduz as pessoas para um lugar, um inferno, que é onde os demônios estão. E esses que estão conhecem a Cristo muito mais do que esses que dizem conhecer. Quer fazer milagre? Quer viver realmente o sobrenatural de Deus? Dependa da pessoa de Cristo, a ponto de desistir da sua própria vida. Aí Ele vai te usar. O que aconteceu com Paulo? Eu vi a minha vida indo embora. A pena de morte já estava decretada. Mas foi nesse momento que eu passei a confiar no Deus que ressuscita os mortos. E aí o ministério de Paulo começa realmente a ser cheio do poder de Deus. Amém? Amém. Acabou não, tá? Mais um trechinho aqui. Olha que lindo isso aqui. Diz assim o versículo 17: e esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegava a 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. As pessoas ouviram, dos sinais de Paulo, das curas, dos filhos de Seva, da surra que eles tomaram do endemoniado. Esse tipo de coisa começou realmente a se espalhar pela cidade de Éfeso. As pessoas começam a se converter. E aí o que acontece com eles? Tem dois grupos aqui, O 18 diz assim: e muitos dos que haviam crido, esses já eram membros da igreja lá que Paulo estava plantando, Esses já haviam crido. Eles começaram a confessar e admitir em público as suas práticas. Quais práticas? Artes mágicas, Era uma crendice, era uma cultura desse tipo de coisa. E eles começaram a confessar que eles não haviam abandonado essas práticas. Eles começavam a ir à frente, eu espero, eu acredito, e dizer: eu realmente não abandonei, eu continuo praticando esse tipo de coisa. E aí se arrependiam. E outros se convertiam, e esses aqui parece ser um grupo, mais voltado para os mestres que ensinavam as artes mágicas, porque diz que eles têm livros, provavelmente eram pergaminhos, não eram livros como nós temos hoje, cheios de feitiços, e isso custava dinheiro, porque o pergaminho já era caro, e esse tipo de material era vendido. Para você ter um pergaminho com um encantamento, você tinha que comprar isso, era um mercado, E aí o que vai acontecer? Eles começam a jogar isso no fogo, a botar fogo nesses pergaminhos, a ponto, de Lucas dizer para a gente que, calculado o valor de todos aqueles pergaminhos que foram queimados, girava em torno de 50.000 moedas de prata, em algumas versões 50.000 denários. Para a gente ter uma noção mais ou menos desse valor, um salário de um trabalhador era de 1 denário. 1 denário era o equivalente a um dia de trabalho. O montante de pergaminhos aqui custou 50.000 denários. Seriam 50.000 dias de trabalho. É uma soma realmente que Lucas está querendo mostrar. Grande, não é? Então, esses que eram crentes, mas não haviam abandonado certas práticas, se arrependeram e deixaram de fazer. Esses que se converteram a ponto de pegar seus pergaminhos que eram valiosos, eles poderiam vender, por exemplo, Eles poderiam vender os pergaminhos, mas eles jogaram no fogo, admitindo que aquilo era realmente algo que era contrário ao Deus que Paulo ensinava. O que isso significa para nós? Duas coisas, Primeiro, eu posso dizer para você que
quando alguém se converte, tem um encontro com Cristo, ela muda realmente, ou melhor, ela muda radicalmente. Não existe uma transformação progressiva, existe uma vida de santificação que é progressiva, mas a conversão é um ato da parte de Deus, em que você, quando reconhece a Cristo, a sua natureza é mudada. É isso que está acontecendo aqui. E a vida de feitiçaria deles é deixada para trás, é jogada no fogo. Essa é a conversão, essa é a conversão genuína. E existe um outro grupo, daqueles que haviam se convertido, mas ainda cultuavam certas práticas, não haviam abandonado de maneira integral aquilo que realmente era contrário a uma vida de santidade. Então eu tenho duas coisas para dizer para você. A primeira é: se você um dia teve um encontro com Jesus, se teve realmente um encontro com Jesus, esse encontro precisa ser marcado por abandono, rompimento com o mundo. Tem disso. A gente conversava no encontro de homens, né? No encontro de machos. Não é encontro, que macho não se encontra, né? A reunião de homens, né? Encontrar com homem quando, pastor? Era reunião. E como a gente tem dificuldade hoje em dia, 2024, a falar do mundo, sou até meio estranho, meio cafona, né? É meio brega. O mundo está no mundo. A gente não fala mais assim. A gente procura outras palavras mais sofisticadas, mais contemporâneas, porque quem falava que está no mundo era a minha avó, né? Antigamente era assim, né? Você tem que sair do mundo, né? Não era assim que falava? Fulano está no mundo. E a gente foi tendo acesso, né, a mais informações, a mais literatura, a uma cultura muito mais tecnológica e cibernética, e a gente começou a dizer para o mundo que não é bem assim, não. O pessoal da antiga estava meio atrapalhado para definir alguns termos, e a gente hoje nós fazemos um esforço muito grande para dizer que nós somos muito parecidos com vocês. Na igreja não tem alienígena, nós somos pessoas como vocês. Então, a concepção de mundo foi se perdendo. Está tudo misturado. Os cristãos vivem um cristianismo, um evangelho do mundo. E o mundo entrou na igreja, de maneira que a gente já não sabe mais distinguir nada. Porque se antes você tinha um rompimento, ainda que ele fosse realmente meio atrapalhado, hoje não tem mais. Você não precisa deixar nada, você não precisa abandonar mais nada para se dizer cristão. É só você fazer parte de um grupo. Você continua vivendo do mesmo jeito, se encontrando com as mesmas pessoas, praticando as mesmas coisas, vivendo a mesma licenciosidade, cultivando os mesmos pecados, que não vai dar nada em nome da graça, em nome do amor. Mas o que está acontecendo aqui? É isso que o texto está dizendo? Existe um rompimento necessário, meu amigo. Quando a pessoa recebe Jesus como Senhor, o mundo deixa de ser Senhor dessa vida. A vida de pecado é abandonada. Há um rompimento e nós esquecemos disso. Nós nos tornamos crentes com hábitos pecaminosos, com uma vida de licenciosidade, com uma vida realmente que aquece o comportamento que, se Jesus estivesse aqui, condenaria de primeira. É verdade ou é mentira? É verdade. E quando não há um rompimento, eu não vou ser aqui tão duro a dizer que não houve a conversão, porque uns se converteram aqui só depois confessaram, mas se não há um rompimento, precisa haver. A gente precisa botar o nosso joelho diante de Deus e dizer: eu tenho dificuldade para deixar de fazer certas coisas que não te agradam. Precisamos fazer isso, senão a nossa vida nunca vai crescer como uma vida de santidade segundo o coração de Deus. Eu não preciso dizer qual pecado é o seu, até porque eu nem sei. Eu sei dos meus, eu sei das minhas limitações, eu sei o quanto eu tenho que mudar, mas precisa haver realmente uma atenção para esse tipo de coisa, como essas pessoas aqui começaram a confessar os seus pecados, confessar e se arrepender. Por isso,
Não existe vida cristã sem amadurecimento, sem uma vida de santidade, sem um rompimento com o mundo. O que é o mundo na sua vida? Amor ao dinheiro, mulher, sexo, homens, Netflix, séries recheadas de imoralidade. É isso que a gente fica procurando. É se parecer com os outros, é rede social, sei lá o que você está fazendo com esse tipo de coisa. Seja algo que for, que você sabe, porque o Espírito Santo habita em você, que isso é contrário ao coração de Deus. Você precisa romper, confessar diante de Deus que esse tipo de vida é uma vida que é contrária ao coração do Pai. Segundo aspecto, o rompimento muitas vezes vai passar por questões financeiras. Aí que o bicho pega, né? Aí que o bicho pega, porque às vezes o nosso coração, ele está acasalando um ídolo, e a gente não abre mão porque vai custar muito, que vai sangrar, o bolso vai doer, e aí a gente fica naquela crise, mas como é que eu faço? Falar é fácil, o pastor pregou lá que tem que falar, mas como é que eu faço? Eu investi dinheiro nisso aqui, né? Estou vendendo droga agora, mas é Deus que colocou no meu coração, tenho certeza disso. Vocês estão rindo? Tem histórias assim, eu já contei uma, né? De um irmão da igreja que eu era membro, que estava passando um problema financeiro, sonhou com o coelho, jogou no bicho e ganhou. Aí queria dar um testemunho. E para convencer o cara de que não foi Deus, não. Como não foi Deus? Eu sonhei com o coelho, deu na cabeça, quero dar o dízimo disso aqui. Aí o pastor que recebeu aquilo ali, não vou orar aqui, né, irmão? Pecado é pecado, mas eu vou dar uma orada para abençoar esse dinheirinho aqui, né? Não, né? Por favor. Não é. Você pode gritar com as suas gargantas em carne viva, mas você sabe que não é. Isso precisa ser abandonado. Precisa haver um rompimento. Nós não pertencemos ao mundo. Nós somos o povo eleito por Deus, a noiva que aguarda ansiosamente a vinda do Filho do Homem em santidade. Aleluia. Não somos o mundo, não pertencemos ao mundo. Nós pregamos para o mundo, resgatamos pessoas do mundo, mas não pertencemos a isso. Você lembra que no início do texto eu comecei lendo que Paulo foi para a escola de Tirano, não é? E todos que habitavam na Ásia, vai dizer o versículo 10, ouviram o quê? A palavra do Senhor, não foi isso? O início do ministério de Paulo. Depois de tudo isso aqui que Lucas, na verdade, resumiu 2-3 anos do ministério de Paulo, como é que ele encerra no 22? Ou desculpa, no 20. Assim, a palavra do Senhor crescia com poder. O Evangelho começa com a palavra do Senhor e termina com a palavra do Senhor. Quer viver uma vida de santidade? Quer viver uma vida de sobrenatural? A palavra do Senhor é que vai gerar em nós mudança, arrependimento, vida espiritual e o crescimento da igreja. Amém?